você precisa ter equipe, você precisa ter um grupo de gente para trabalhar. O Jorge Noronha foi uma pessoa muito importante para o Termas, como foi o Dair Faria. O Termas dos Laranjais é uma história bastante engraçada, porque eu era recém-formado, eu tinha acabado de chegar em Rio Preto para começar minha vida profissionalmente. Conheci o decorador na cidade, que chamava Dair de Faria, e o Dair de Faria me apresentou o senhor Benito Benatti. Ele me apresentou o seu Benito, o seu Benito me convidou a participar de uma concorrência de um projeto, de um clube para a cidade. Na ocasião, éramos 3 profissionais que haviam sido convidados. No dia da apresentação do projeto, eu apresentei um projeto, um outro arquiteto apresentou também, mas optaram pelo meu projeto. Apresentei o projeto, fizemos a maquete do projeto, apresentamos primeiramente o projeto na associação comercial, onde foi montada a primeira ata do Termas. E daí para frente é a luta que a gente fez durante 40 anos, fazendo o parque crescer cada vez mais, inventando coisas. E daí começou a minha história com o Termas dos Laranjais. O sentimento pelo Termas dos Laranjais, eu acho que veio do seu Benito. O carinho que ele tinha por isso aqui, o carinho que ele demonstrava, o carinho que ele me passava, a gente começava a olhar com outros olhos. É a paixão dele, essa paixão pulou para mim, porque não deixa de ser um filho meu, o Termas dos Laranjais também. Apesar do sonho dele, eu ter apropriado do sonho dele, mas assim, você cria um vínculo muito grande com a obra, com a alegria das pessoas de virem aqui. Ele sempre falava a ideia, né, com entusiasmo, né, e no ambiente familiar mesmo, em casa, que eu lembro, né, ele já falava com bastante entusiasmo, né. Então ele criou um histórico de realização, né, de pujança, né. Isso ajudou com as pessoas que também ajudaram, né, o seu Wilson, todo mundo, né. Então realmente ele conseguiu agregar um grupo entusiasmado, forte, com confiabilidade também, né? Eu me lembro naquela época que meu pai, então, teve a ideia de trazer para a cidade um clube, que inicialmente seria um clube mesmo para os moradores. Porque desde pequeno nós íamos para Rio Grande, Rancho, e meu pai sempre gostou muito de entretenimento, de diversão, e sempre associada com água. Ele transportava esse sonho, né? Então ele visualizava isso e ele trazia isso pra gente. Eu me lembro que uma situação em que ele, andando aqui, ele disse, ó, aqui vai ter uma avenida muito grande que vai se encontrar com a rodovia. E ele mostrava, aqui vai ser um hotel, ali vai ser um outro hotel. E assim, esse sonho se materializou. Ele jogou para o espaço, para o universo, e o universo respondeu muito bem, né? Lógico, com trabalho e dedicação. Sempre a gente teve confiança no seu Benito, tudo que ele fazia, ele era uma pessoa iluminada. E aí chegou o Benito e falou, gente, eu tenho uma novidade. É lá onde tem o bosque e tal, tem uma área lá, o Dr. Renato Costa Neves vai doar pra gente fazer um clube. Porque eu quero aproveitar a água da antiga poço da Artesiano, que fizeram poço de petróleo. E o Benito começou então a conversar com os amigos dele inicialmente e tal, mas você já viu, né? Ele é considerado, na época, o Benito tá louco, o Benito é lunático, fazer um negócio desse, você acha que vai dar certo aqui em Olímpia? Olha, quando começou, todo mundo duvidava, porque o Benito é meio louco, meio inteiro louco, né? A dificuldade era que as pessoas não acreditavam. Falar em turismo naquela época era um negócio, no Brasil, era uma coisa até certo ponto desconhecida. O Termas, a gente não tinha noção nenhuma do que podia acontecer. Mas a gente acreditava demais no seu Benito. Tudo que ele punha a mão era positivo. A gente não pensou duas vezes para se associar na época. Ele acreditou no que ele queria fazer e o conselho acreditou nele. Foi uma parceria. Já havia tido uma conversa com o Dr. Renato Costa Neves, quando ele fez a doação do terreno, e ele fez esse croquis e nos trouxe aqui. Aqui era mato, era uma buraqueira, um deslize danado. Aí ele falou, bom, aqui eu vou fazer o clube e o croquis está aqui. E eu me lembro muito bem na época que eu falei, Benito, você está louco.
nessa pirambeira aqui você vai fazer um clube. Ele falou, o clube necessita dessa pirambeira. Você vê que a ideia dele já estava fixa naquilo que ele queria fazer, mas com o apoio dos amigos, dos companheiros que ali estavam. Tudo aí começou. Porque até então a gente só tinha clube de campo, não tinha outro lazer, era só o clube de campo, né? Graças a Deus, Benito, muito visionário, deu certo. Chegou em Olímpia, não demorou um mês, o Jorge Noronha já estava com a maquete, já está pronto para fazer o Termas. Então ele já vinha, já conversando com o Jorge Noronha. Eu acompanhava o sonho do seu Benito e navegava com ele junto nessa onda, onde eu acreditava muito. Foi um trabalho conjunto, tá? Entre seu Benito, entre poder público. Acho que o Termas dos Laranjais surgiu por causa disso. Um parque diferente e com a união de todos da cidade. E nós tínhamos um orçamento bastante limitado. A gente fazia dentro do nosso orçamento. A dificuldade era justamente que a gente não podia correr com as obras, porque nós não tínhamos capacidade financeira para isso. Tudo foi acontecendo devagar, tudo foi muito bem pensado. As coisas aconteceram rápido. O início do projeto, a gente sabia que era uma piscina que via as obras, né? A gente andava aqui, né? Era um brejo, tinha mato, a gente andava caçando, andando no meio do mato aí. E a gente via aquilo, a terraplanagem saindo, né? Então a gente admirava. E aí o rapaz que fazia o churrasco e tal, ele falou, não, Luiz, eu vou vender a cota. Inclusive, já está conversado com o Benito. E no outro dia ele apareceu na minha casa, logo cedo, no sábado. Falou, Luiz, assina aqui que eu vou vender a cota para você. E aí ele falou, não, inclusive é a primeira cota aqui do clube que eu estou vendendo. Eu lembro quando houve a inauguração do Termas, o primeiro momento que teve as piscinas, nós ficávamos todos mundo aqui nessa parte da portaria principal. Na hora que abriu, parecia uma boiada estourando. E ele, sem dinheiro, com toda a dificuldade do momento, fazer um clube num lugar desse, eu falei, isso daqui é uma loucura. E a loucura está aí, há 40 anos. Então o Termas dos Laranjais ele já começou um projeto diferente. Você não via projetos com muitas quinas. Você pega o formato das piscinas nossas, as primeiras piscinas, piscina gêmea, piscina do toboágua aqui, você não consegue ver isso em lugar nenhum naquela época. Piscinas redondas, piscinas cheias de bico. Na época era só o Benito e o Odair. Aí o Odair trouxe o Jorge Noronha, que foi o grande arquiteto da ideia do Benito Bernardo. O Benito Bernardo dava ideia, o Odair fantasiava toda a ideia da maneira que ele precisava ser e o Jorge Noronha trabalhava e fazia um trabalho maravilhoso já para a época, né? E, em seguida, Dair de Faria trouxe o Jorge Noronha, começou a fazer parte da equipe e depois, quando o clube já iniciando, inaugurado, a Débora veio para a gestão. Ele teve um apoio muito grande, né, de toda a equipe e ele conseguiu então transformar esse sonho numa realidade, né? O Benito não era só de falar, era de realizar. Ele sabia muito bem liderar, encontrar uma equipe forte e acabava levando isso ao extremo. Você vê o resultado que nós temos hoje a nível de Termas dos Laranjais. E soube sempre escolher as pessoas certas. O Benito sempre repetia uma frase, nós vamos ser o melhor do mundo. Isso ele cansou de falar pra gente. Falou inclusive com o Jorge Noronha e falava com ela, com o Dair de Faria, nós queremos fazer alguma coisa, porque no começo era um clube. Aí quando começou a crescer, a criatura ficou maior que o criador, entendeu? E aí ele já começou a falar assim, nós vamos ser os melhores do mundo. Isso é um marco da genialidade do seu Benito, de enxergar o futuro, sabe? E fomentar, e sonhar e fazer acontecer. Aí já é a parte da competência dele e da equipe, né? Aí já entra Jorge Noronha, já entra Débora e tantos outros que colaboraram na construção. E nós começamos a partir para as coisas mais radicais. Foram os brinquedos, foi o primeiro toboágua que a gente fez, justamente visando esse público, para que a gente pudesse trazer a família inteira, que é o conceito hoje do Termas dos Laranjais, é um parque familiar. Ele tem atividades para todas as idades. Nós temos um rio selvagem, como dentro do Termas dos Laranjais, o rio de Corredeira. Isso não existe em parque aquático. No Termas existe. A Fazendinha não existe em parques aquáticos. Nós temos. Piscina de meia-lua, primeira do mundo. Nós temos. Piscina de surf, a primeira que nós lançamos. Ninguém tem essa piscina. Nós temos. Vamos fazer coisas diferentes, esquisitas e que sejam únicas. O Termas se destaca por causa disso. Cada vez que você vem aqui vai ter sempre uma grande novidade. Eu acho que o Benito, eu inclusive, eu o alcunhei
como prefeito sem pasta, porque o Benito sempre foi o cara que fez pela cidade mais do que qualquer prefeito junto. Ele conseguiu agregar todas as classes sociais, é uma coisa que não existia em Olímpia, tinha uma divisão muito grande, e que isso foi um marco, né, que conseguiu trazer uma população que estava carente de ter um lugar para se divertir, para poder se encontrar. Tá todo mundo trabalhando por amor ao clube, por amor à cidade. Ninguém teve aqui benefício de nada. Antes eu ia para qualquer lugar, falava que eu morava em Olímpia, perto de São José do Rio Preto e Barretos. Hoje eu falo, eu moro em Olímpia. Todo mundo fala, você mora na cidade do Termas, então... Você tinha que citar para poder localizar o seguinte, ela fica entre Barretos e São José do Rio Preto, para a pessoa poder se localizar, né? Então é o inverso de hoje, né? Hoje ela é conhecida mundialmente. Eu até brinco e digo, Jorge, o seguinte, onde fica Olímpia? Eu não sei, São José do Rio Preto e Barretos faz parte da grande Olímpia. A cidade cresceu muito, desenvolveu muito e hoje, graças ao Termas. A cidade melhorou demais, a cidade cresceu muito. Para falar a verdade, a cidade deve ter dobrado de tamanho. Mas hoje, com a evolução do Termas, do clube, a cidade sabe e tem noção que o Termas é o carro-chefe das cidades. O Termas é o divisor de água do município. Hoje, você não vê uma família que não dependa do Termas para viver. Ou é diretamente ou indiretamente está ligado ao Termas. O Termas é fundamental hoje para a cidade, para a região, para o nosso estado. Virou um ícone aí no turismo brasileiro, né? A questão do aeroporto, eu escuto há 40 anos atrás o Benito falando que a Olímpia tinha que ter um aeroporto e na época todo mundo chamando ele de louco. Nós, numa viagem, nessa viagem ele falou assim, Jorge, quando a gente retornar para a Olímpia nós vamos comprar uma área e vamos fazer um aeroporto. Era o foco dele, porque nós precisamos trazer mais pessoas para cá. Olímpia, hoje, é uma cidade que é visitada até por estrangeiros. Olímpia hoje você vê, tem dia que tem 20 mil participantes aqui no Termas. O turismo é uma força econômica maior que a Olímpia tem hoje. Então, Termas, ele significa abrir, descobrir novos caminhos para a Olímpia. Mas, acima de tudo, Termas é aquele que fez a grande mudança da vocação econômica do município. O progresso da cidade hoje é muito claro que existe, porque existe o Termas. Então o Termas é a nossa grande referência, o grande orgulho de Olímpia, o grande orgulho da região e o grande orgulho de todo o estado de São Paulo. O clube é uma coisa que ninguém jamais vai conseguir fazer. O Termas dos Laranjais foi um projeto feito para a cidade. O seu Benatti sempre deixou isso muito claro para mim. Jorge, é um legado que eu estou deixando. Então é o que a gente está dando continuidade, é o legado dele, é o sonho dele, a continuação disso aí. Eu sinto uma paixão muito grande por essa cidade. Tenho a minha casa aqui, meus filhos todos moram fora, mas sempre satisfação muito grande de se reunir aqui. Tive a felicidade de batizar a minha neta aqui na cidade de Olímpia. Eu sou apaixonado por essa cidade, a cidade que o seu Benito me fez gostar. Começaram a ver que a cidade precisava ajuda na Santa Casa, ajuda na Paia, e a coisa foi devagar e virou uma entidade filantrópica, porque o Termas é uma entidade sem fins lucrativos. Também tem essa visão muito importante que é o apoio à comunidade, às entidades, é um trabalho maravilhoso feito pelo Termas Social. A gente vê, todo mundo sabe a importância que tem, o apoio que é dado à Santa Casa, mas não só à Santa Casa, a todas as entidades, e às vezes eu converso com gestores de algumas entidades e falo, nossa, a gente estava desesperado, o Termas Social foi lá e nos ajudou. Essa visão, tanto na parte social como na parte de meio ambiente que o Termas desenvolve, ele é fundamental, porque não adianta a gente ter um clube saudável, um clube com condição financeira e econômica boa e não apoiar nada à sociedade, não apoiar o meio ambiente. Quando criou o Termas Social, não faz muito tempo, foi uma criação por parte do Jorge Noronha. O seu Benito é uma pessoa fantástica. O seu Benito sempre procurou ajudar as pessoas, tinha um coração muito grande. Eu sempre falava que ele era uma pessoa de estupim curto, mas de um coração enorme. O seu Benito sempre ajudou as instituições. O que a gente fez foi colocar isso no papel. Além da movimentação, tudo que o Termas faz em prol da Santa Casa, de várias entidades, quer dizer, então o povo sabe que é o Termas que ajuda.
Cara, é muito importante esse trabalho que o Termas faz, o Termas Social, ajuda na Santa Casa, o envolvimento da comunidade que o Termas encabeça aí, por exemplo, no folclore. Você vê que teve a barraca do Termas lá no folclore, isso foi um sucesso, né? E cesta básicas, tudo, ajuda muito pessoas carentes e muita gente que não teria onde trabalhar se não fosse o Termas. Quantas famílias o Termas beneficia direta e indiretamente? O Termas Social é uma entidade que vai atender a toda a sociedade de Olímpia. Assim, todas as entidades filantrópicas da cidade de Olímpia, o Termas vai estar sempre junto. Essa foi a ideia do Termas dos Laranjais e do Seu Benito. O legado do Seu Benito é para a cidade de Olímpia. E o Termas dos Laranjais, junto, para ajudar todas as entidades. Hoje tem aquela sigla, né, que é o ESG, que é a governança, então uma boa governança, o lado social e o lado ambiental. E eu acho que o Termas está muito engajado com essa proposta de trabalhar o lado social através das atividades, hoje muito envolvida com a Santa Casa, né? E eu acho que isso ajuda muito as famílias, né? Porque hoje a saúde é o bem maior, né? A gente vê um crescimento sustentável, um crescimento tratando bem seus colaboradores, buscando ajudar a comunidade. Então, é um pacote, né? O Termas Social, ele tira o universo, né, de quem se envolve com o Termas, né, da atividade só econômica, né? Ele liga o Termas com a vida comunitária. As pessoas costumam se isolar e cuidar só da sua vida, né? O Termas Social cuida da vida do Termas, mas cuida da vida da cidade também, né? Que é a ponte do Termas com a vida da cidade. E o Termas é um grande orgulho para nós, né? Ele é o grande responsável que marcou a minha infância e de muitas gerações da cidade. Numa cidade que gera emprego, que gera oportunidades e que é uma cidade viva, uma cidade feliz, uma cidade alegre, que tem gente, que tem gastronomia, que tem oportunidades, tem negócio e que cada dia mais está num pedestal, sendo olhado por todos pelas oportunidades que oferece para aqueles que aqui querem investir. E nós fizemos o nosso melhor, estamos aí tentando melhorar cada vez mais, para essas novas áreas, para ampliar, para fazer crescer cada vez mais e melhorar a vida do olimpiense, porque o Parque Aquático é da cidade de Olímpia. Esse é o nosso lema, nós vamos fazer o melhor que possa para a cidade de Olímpia. Nós temos funcionário aqui de 40 anos também do Termas dos Laranjais. É funcionário que me acompanha, que ele entrou aqui. Ele era um jovem aprendiz. Hoje ele está para aposentar. Essa relação é com todos os outros. Hoje o Termas ele tem um case de sucesso que eu acho importante em relação ao tratamento que ele faz com os seus colaboradores. Eles criam hoje uma disputa, hoje todo mundo quer trabalhar no Termas, porque todo mundo que está aqui no Termas é feliz. Hoje o Termas dos Laranjais é uma grande família. Todos são amigos, a gente procura ser parceiro em tudo. Nós temos a nossa parte administrativa, nós temos a nossa gerente Débora, que se envolve com as famílias, que procura ajudar, que busca resultado do que está acontecendo no relacionamento de todos. E você vê que tem gente de fora que vem aqui para poder trabalhar, porque a cidade da Redondeza não tem serviço, então o Termas tem serviço. A quantidade de funcionários que tem aqui no Termas, os salários, que é um dos melhores de Olímpia, eu vejo isso aí como um tesouro para a Olímpia. Todo final de ano, eu lembro, o aniversário dele ou no Natal, anunciava-se aumentos para os funcionários que eram sempre maiores do que aquilo que os índices inflacionários previam. Eu converso com todo mundo. Para mim, todos são iguais. O resultado do meu trabalho é fruto do trabalho deles. Então, assim, é o nosso foco, foi o que o Seu Benito deixou para nós e falou, vamos fazer sempre uma grande atração, vamos melhorar cada vez mais. Tudo pode ser melhorado e a gente está dando continuidade a isso. O Termas dos Laranjais criou uma importância assim absurda, muito grande e vem sendo muito bem conduzido. Eu acho que depois que você veio a Débora junto com o Jorge Noronha, e o Jorge Noronha trabalhou 30 anos com o Benito até que ele veio para alçado ao cargo de presidente. Mas ele sentiu tudo que o Benito fazia e vem fazendo a lição de casa com muita maestria. E também preservar essa história, essa cultura
como um legado para a Olímpia. Esse espírito é o maior legado que ele deixa. A gente vê que o Termas tem hoje práticas de governança a nível das grandes empresas nacionais. Ele trabalha com uma condição muito de transparência, né? Que a gente apoia uma gestão que é transparente, uma gestão que busca o crescimento do Termas e busca preservar os interesses do Termas acima de tudo, entendeu? O legado que o seu Benito ensinou para nós é explorar o turismo e não o turista. E o Termas é muito bem administrado, também na sua parte contábil. São grandes empresas que prestam serviço para o Termas Laranjais e não deixam dúvida nenhuma. Enquanto nós estamos com as pessoas de bem administrando esse patrimônio, nós estamos sossegados. E o pessoal fala, pô, o Termas cresce muito. Eu falo, não é que cresce muito, é porque o investimento até agora, que está na mão de pessoas que não teve interesses pessoais, está revertendo. Agora precisamos tomar cuidado lá na frente. Coisas que tenham um pouco de falcatrua, coisa que não me dê segurança. Daí a ideia de montar o Compliance, daí a ideia de trazer grandes empresas para fazer auditoria, daí a ideia de ter clareza na contabilidade, quanto que o Termas tem, quanto que o Termas pode gastar. É uma empresa assim, extremamente sólida, extremamente estável, é uma empresa direcionada e dirigida com o DNA de Benito Venati. E eu sempre vi muito carinho, muito amor, e até hoje a gente vê isso, né, quando ele vem aqui no clube, o carinho como a Débora, o Jorge, como todos os colaboradores, eles lidam com esse sonho e o respeito que eles têm. O Termas dos Laranjais, é o que eu te falo na minha cabeça, ele nunca vai parar de crescer. E o gostoso, eu acho que é a sinergia que ele tem com o Jorge. O Jorge é uma pessoa muito técnica, assim como o Benito também. E o Jorge, ele conseguiu entender, porque é duro você entender o pensamento. O que você enxerga é diferente do que eu enxergo. E o Benito, ele conseguiu transmitir, durante a experiência da vivência dele com o Jorge, aquilo que o Benito vê pronto. O Benito sempre conseguiu ver tudo pronto. E o Jorge, ele conseguiu captar essa mensagem dele e traduziu isso nos papéis. Eu gosto muito nas falas do Jorge, principalmente na reunião do conselho, você vê que ele fala com brilho no olho, ele fala com verdade no coração. Isso é importante. Isso é importante, pois não é somente um projeto, é um projeto de vida. Uns 15 anos atrás, ele me chamou para uma conversa e falou: Jorge, não tem outra pessoa para dar continuidade ao meu trabalho, eu estou ficando cansado e eu preciso que alguém dê continuidade. Essa pessoa é você, eu queria que você ficasse aqui comigo. Foi a hora que eu troquei a minha vida toda. Eu, além de ser profissional, arquiteto, tenho meu escritório, eu era funcionário público na cidade de São José do Rio Preto, pedi demissão do serviço público e me dediquei a ele, ao Termas dos Laranjais, 24 horas por dia. Eu vim para ele, larguei tudo pelo respeito que eu tinha por ele, pelo carinho que eu tinha por ele e que tenho por ele ainda. Eu vou dar continuidade no trabalho dele. Ele me ensinou isso. Ele foi o meu melhor professor, ele foi a pessoa que mais investiu na minha vida como profissional. É o jeito de eu retribuir para ele. O seu Benito deixou de ser o meu patrão. Nossa relação foi uma relação de pai para filho. Eu aprendi a amar ele e respeitar. Estou aqui hoje, Olímpia, tocando as coisas dele, porque ele me pediu isso. É o meu caminho. A gente conversava muito dos projetos, dos sonhos, e eu estou só tocando o que ele queria, tentando fazer o melhor do Termas dos Laranjais para a cidade de Olímpia. Começou com a ideia de fazer um parque aquático partindo do poço que abriram aí em água quente. A gente começou do nada, fazer a primeira piscina, e daí foi surgindo as ideias, a gente foi fazendo pesquisa, aquela coisa. A primeira área foi doada, era pequena, depois a gente foi comprando mais, E o Termas, com todo o dinheiro arrecadado é aplicado aqui, que geralmente as empresas elas têm retirada financeira, aquela coisa toda. O Termas não, o Termas tem que aplicar aqui, entendeu? Então ele não distribui lucro. Essa água que nós temos, quente, com 45 graus, é uma coisa muito importante, que não tem quase lugar no mundo que tem isso aí. Isso é uma condição de Olímpia, né?
piscina que era apelidada de Canjão, né?